Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metodcast. Eu sou Milena Bione, a idealizadora deste projeto. Estamos no nosso 10º episódio. E o Metodcast é um podcast criado para promover saúde, trazendo muito conhecimento. A nossa convidada de hoje é a doutora Germana Ribeiro, médica reumatologista. Muito obrigada, eu agradeço a sua presença. O tema de hoje é doenças reumatológicas, tratamento, exercício físico e pilates. Eu quero iniciar o Metodcast hoje conhecendo um pouco sobre a doutora Germana, a sua atuação e a sua trajetória na reumatologia. Meu nome é Germana, eu sou formada pela Universidade Federal da Paraíba, fiz minha residência em clínica médica em Recife e em reumatologia na Universidade Federal de São Paulo. Agora eu finalizei meu mestrado nesse ano, que foi no tema que tem muita relação até com a questão de pilates, de exercícios físicos, que foi na parte de osteoartrite de joelhos. Então, atualmente eu atuo com doenças reumatológicas e as doenças que são mais prevalentes no consultório são as doenças relacionadas a dores crônicas, como fibromialgia, osteoartrite, então coisas que têm muita relação com o tema de hoje, que vai correlacionar a doença reumatológica ao pilates. Ótimo, maravilha. Antigamente, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre reumatismo. Acho que minha avó falava, aquela pessoa tem reumatismo popularmente. As doenças reumatológicas são conhecidas como reumatismo. O que são doenças reumatológicas e quais são as doenças reumáticas mais comuns, doutora Germana? Antigamente, as doenças eram muito englobadas em uma palavra só, como reumatismo, porque os métodos diagnósticos não eram tão avançados como a gente tem hoje. Hoje em dia, a gente já sabe cada entidade de doença reumatológica constitui um nome diferente, com sintomas, exame físico e exames complementares diferentes. Então, as principais doenças reumatológicas que são abordadas mais no dia a dia do reumatologista incluem a artrose, ou seja, osteoartrite, que pode ser do joelho, pode acontecer em outras articulações também, como quadril, podemos ter artrose na coluna. Além disso, temos a artrite reumatoide, o lúpus, vasculites sistêmicas e uma doença que vem muito em alta hoje, que é a fibromialgia. Sim. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, osteoartrite é o mesmo que osteoartrose, artrose ou doença articular degenerativa. A osteoartrite é a mais frequente, representando de 30% a 40% das consultas ambulatoriais. O que é a artrose, doutora Germana? Então, a artrose atualmente é uma das doenças mais prevalentes até na população como um todo e no consultório do reumatologista. E ela vem muito relacionada a algo que está crescendo na sociedade, que é a obesidade, e também pode vir relacionada ao sedentarismo. Então, com a mudança do estilo de vida da população, que vem se tornando, assim, cada vez mais se alimentando de fast foods, então vem crescendo a obesidade e vem crescendo a prevalência da artrose. E o que constitui essa doença? É uma doença degenerativa, mas que já se sabe que existe um componente inflamatório também, e que ela vai se caracterizando pela degeneração das articulações, como principalmente a articulação do joelho ou quadril. E isso aí, na prática clínica, vai se traduzir em dor, limitação de movimento e algumas vezes pode caracterizar a presença de deformidades também. Além de edema nas articulações. Acomete mais mulheres? A artrose ela é uma doença que acomete mais mulheres, normalmente 2 mulheres para um homem. Entre as articulações mais acometidas, o joelho é o sítio mais frequentemente acometido na população. Em pesquisas nos homens, a articulação mais acometida é a coxofemoral, a articulação do quadril, é isso ou não? Não, nos homens a articulação do joelho ela também é mais prevalente, mas sendo assim, numa prevalência geral, é uma doença mais comum em mulher que em homem, Sim. Mas a articulação do joelho é a mais acometida no... E como é dado o diagnóstico da artrose? O
diagnóstico da artrose, ele vem através de algumas coisas, como sintomas, aquela pessoa que vem apresentando um quadro de dor ou limitação de movimento em determinada articulação, por exemplo, o joelho. No exame físico, a gente pode observar crepitações, que são alguns estalidos, um barulhozinho que a gente nota quando faz a flexão do joelho. Sim. Pode haver edema e pode haver a limitação do movimento, ou seja, quando a gente tenta flexionar o joelho, o paciente já sente aquele incômodo. Então, normalmente, o diagnóstico clínico através desses sintomas e diagnóstico através de exames complementares pode incluir a radiografia ou exames de ressonância magnética. Para o joelho, poderia incluir a radiografia, que é um exame simples, barato e disponível assim em quase todos os sistemas de saúde. Segundo um dado da Sociedade Brasileira de Reumatologia, uma das doenças que mais afasta o trabalho é a artrose. Então, movimentos repetitivos do trabalho levam à artrose? A artrose, ela tem muita característica tanto genética quanto muito relacionada à questão de sedentarismo e obesidade. Às vezes, alguns trabalhos específicos, mas aqueles trabalhos relacionados a esforço físico muito pesado, como profissionais de serviços gerais ou pessoas que trabalham em setor de agricultura, pega muito peso, pode contribuir um pouco mais. Mas, normalmente, assim, se você quiser elencar o principal fator de risco mesmo, a gente pode falar que é a obesidade. Sim. Então, atletas de alto rendimento, corredores, atletas de impacto também podem desenvolver artrose. A artrose, assim, além da questão da obesidade, pode também estar relacionada ao trauma repetitivo da articulação. Então, aqueles atletas de alta performance, como corredores ou atletas de salto, eles também têm uma maior frequência de artrose, principalmente em articulações de impacto, que é o joelho. E o tratamento, doutora Germana? Qual o tratamento indicado? O tratamento número 1 para artrose seria o exercício físico, ou seja, a reabilitação. Em se tratando da artrose do joelho, seria o fortalecimento principalmente da musculatura do quadríceps, além da perda de peso. A gente já sabe que uma perda de 10% do peso já vai dar um bom alívio na questão tanto da dor quanto da limitação física que o paciente apresenta. Então, as duas coisas assim principais no tratamento da artrose seria a reabilitação física através de exercícios e a perda de peso. Claro que em alguns pacientes com sinais flogísticos nas articulações ou muita dor, aí pode ser utilizado infiltração intraarticular, que pode ser feita tanto com corticóide quanto com ácido hialurônico, medicações para controle do quadro inflamatório e para controle da dor crônica. Entendi. Lá no Métode, trabalhamos com pilates e com outros recursos, que é a musculação terapêutica, os exercícios funcionais e aeróbicos. Um dos nossos fatores para inserirmos os outros recursos nas prescrições dos nossos pacientes são pacientes que chegam com diagnóstico de osteoporose, de artrose, que é necessário exercícios resistidos com carga para que a gente melhore densidade óssea, massa muscular, respeitando a condição física do paciente e as suas limitações funcionais. Vamos falar um pouco mais sobre artrite reumatoide e artrose. Qual a diferença de artrite reumatoide e artrose? A artrite reumatoide já é uma doença que é outro perfil de paciente. É uma doença mais característica de pacientes mais jovens e ela vem mais relacionada à autoimunidade, ou seja, o mecanismo fisiopatológico dessa doença é mais relacionado à autoimunidade e quadro de inflamação sistêmica. Aí, o que é que a gente vai notar? Um perfil de paciente diferente, ou seja, aquele paciente mais jovem, que muitas vezes não tem obesidade, que tem fatores genéticos envolvidos, ou seja, às vezes tem outros familiares que têm doenças autoimunes também. E no exame laboratorial, a gente nota um aumento exacerbado das provas de atividade inflamatória. Ou seja, mostrando que tem muita inflamação sistêmica, ao contrário da artrose, que quando a gente faz o exame de sangue, normalmente não vem alterado. Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Que atinge o sistema imunológico. Sim. E um processo inflamatório nas articulações ou sistêmica em órgãos também? Olha, ela mais comumente acomete as articulações, mas existem alguns quadros graves de artrite reumatoide que podem acometer órgãos internos,
principalmente o pulmão. Então, ela pode tanto dar nodulações no pulmão, pode dar o derrame pleural. Então, assim, pode acometer outros órgãos também, mas assim, digamos, o pulmão seria o mais comum. Você já falou dos sintomas, existem tipos de artrite reumatoide. E uma delas, como é o nome que acomete as articulações, é a... A artrite reumatoide, ela é uma doença que tem um nome só, mas ela pode acometer vários perfis. Então, pode ter aquele paciente que tem os anticorpos positivos, que a gente chama artrite reumatoide soropositiva, aquele que tem anticorpo negativo, ou seja, soronegativa. E esses pacientes, eles podem vir com apenas acometimento articular e eles podem vir com acometimento sistêmico, ou seja, acometer o pulmão ou causar vasculite ou inflamação no olho, que a gente chama de esclerite. Mas tudo isso é englobado em um nome só, ou seja, uma doença que chama artrite reumatoide, mas que tem vários perfis de gravidade. E seus sintomas, rigidez articular... Os principais sintomas da artrite reumatoide seria a rigidez matinal, ou seja, o paciente já acorda e apresenta as articulações entrevadas, e isso aí normalmente dura mais que 30 minutos. Aí, além disso, ele vai observando que as articulações vão ficando inchadas, principalmente as articulações das mãos, essas pequenas aqui, que chamam metacarpofalangiana, Sim. e dos punhos. Então, ele começa a notar que esse inchaço, ele não melhora ao longo do dia, e não melhora assim quando toma dipirona. Então, assim, é uma coisa que vai progressivamente piorando, caso não tenha um tratamento correto instituído. E o diagnóstico, existem critérios para que não venham confundir, os sintomas são parecidos com o da artrose, no caso. Quais são os critérios para o diagnóstico? A artrite reumatoide, normalmente a artrose acomete principalmente joelho, já a artrite reumatoide vai vir principalmente nas mãos e nos punhos. Então, outras coisas que contribuem para o diagnóstico e que estão presentes nos critérios do Colégio Americano de Reumatologia seria a presença do fator reumatoide, a presença da alteração das provas de atividade inflamatória, que é o PCR e VHS, e a duração, ou seja, tem que durar mais de 6 semanas. Então, aquela pessoa que tem uma dor aguda, que durou 7 dias, não é artrite reumatoide. A dor da artrite reumatoide, ela é uma coisa crônica, ou seja, ela dura mais do que 6 semanas. Sim. E o exercício físico é indicado no tratamento da artrite reumatoide? O exercício físico, ele faz parte obrigatória do tratamento da artrite reumatoide. Claro que sempre a gente tem que respeitar a limitação física do paciente. Sim. Porque muitas vezes ele está com aquela articulação, é demasiada, não consegue flexionar. Mas mesmo nesses casos, a gente pode já introduzir algum tipo de exercício de mobilidade. Por quê? Ficando com a articulação ou com o corpo imobilizado, vai acontecendo o processo de sarcopenia, ou seja, perda da musculatura. Então, vai agravando ainda mais aquelas deformidades articulares e agravando ainda mais a limitação física que aquele paciente tem. Então, o exercício físico, ele vai de contraponto a tudo isso. Então, ele vai tentar reabilitar e restituir aquele paciente para suas funções normais. E os portadores de artrite reumatoide, pelo fato da rigidez articular e a dor, apresentam medo do exercício físico. O Pilates é uma atividade física que não traz impacto articular e, por trabalhar bastante a mobilidade articular e a flexibilidade dos músculos, acredito que ser indicado para o tratamento da artrite reumatoide. Vamos falar um pouco de fibromialgia. No método temos várias mulheres com o diagnóstico de fibromialgia que referem dor generalizada, dificuldade ao dormir. E o que é a fibromialgia, doutora Germana? A fibromialgia é uma doença que aumentou muito a prevalência depois da pandemia. Isso porque ela tem muita correlação com quadros de depressão, de ansiedade e com aquele isolamento que aconteceu durante a pandemia. Sim. Acabou aumentando a prevalência dessa doença. Eu tenho 13 anos de Pilates e 14, 15 anos de fisioterapeuta, atuando em hospitais, em ambulatório. Eu acredito que ouvimos falar mais na fibromialgia realmente de um tempo para cá. Então, um dos motivos foi a pandemia. Com certeza. Assim, porque o fato daquele isolamento social da pandemia aumentou muito a prevalência de depressão,
de ansiedade e de quadros de dores crônicas. Além disso, durante a pandemia, as pessoas de uma maneira geral acabaram ficando mais isoladas, não podendo fazer exercícios físicos. Então, isso aí também contribuindo para aumentar a prevalência da doença. Então, a fibromialgia é uma síndrome? É uma síndrome que é caracterizada principalmente pela alteração do processamento doloroso. Então, são pessoas que têm uma sensibilidade à dor maior. Às vezes, coisas que em uma pessoa que não tem fibromialgia não causaria nenhum sintoma, na pessoa com fibromialgia já causa aquele sintoma exacerbado. Ou seja, às vezes só um toque assim na pele, o paciente já tem uma sensação de dor. Uma das maiores causas é o fator emocional. A fibromialgia tem causa multifatorial, tem muito fator genético envolvido e pode vir relacionada a traumas pessoais, tanto físicos quanto psíquicos. Então, tem muita correlação com fatores emocionais, sim. O diagnóstico apenas clínico ou já existe algum tipo de exame que pode identificar a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que não altera os exames laboratoriais nem de imagem. Mas ela, às vezes, pode vir relacionada a outras doenças. Por exemplo, a pessoa pode ter artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus e fibromialgia, e o exame vir alterado pela artrite ou pelo lúpus. Sim. Mas a fibromialgia em si não altera os exames. O diagnóstico, então, é clínico, através do exame físico e da escuta do paciente, ou seja, escutando os sintomas e vendo se Leva tempo para dar esse diagnóstico? Olha, muitas vezes os pacientes eles já chegam assim com tantos sintomas característicos daquela doença que já na primeira consulta a gente já consegue fechar o diagnóstico. Já outras pessoas às vezes vêm com sintoma mais insidioso, então leva um pouquinho mais de tempo. 95% dos pacientes com fibromialgia apresentam dificuldade no sono. 50%, de 50% a 40% apresentam depressão, sintomas depressivos. E eu sempre falo, não subestime a dor do seu paciente com fibromialgia. O tratamento para o paciente com fibromialgia, doutora Germana? Eu sempre digo assim, o tratamento para o paciente com fibromialgia é um tripé. Então, envolve algumas coisas. E a primeira coisa, ou seja, a coisa número 1 para ele, é exercício físico. Segundo, tem que ter o apoio emocional e psíquico. Então, se a pessoa precisa, às vezes, de uma psicoterapia, precisa ter alterações na sua família ou no trabalho, ou seja, para maior compreensão daquela pessoa. E terceiro é o tratamento medicamentoso. Então, não tem como a gente falar em tratamento de fibromialgia apenas com remédio, porque essas outras coisas, digamos, elas vão contribuir mais de 50% para a melhora do paciente. Então, assim, diria, a linha número 1 para a fibromialgia é o exercício, sendo que a gente enfrenta muita dificuldade, porque é aquele paciente que sente muita dor. Então, muitas vezes, quando ele procura realizar uma atividade, não tem tanta compreensão da parte dos profissionais. Verdade. Para, assim, tentar compreender a limitação daquele paciente, tentar ir introduzindo alguma coisa que ele consiga fazer e mais incentivando a continuar, assim, a dar continuidade, porque o paciente com fibromialgia muitas vezes tem aquela dificuldade para sair de casa, para enfrentar, assim, as coisas, porque sabe que quando sair vai sentir dor, que quando sair vai sentir mais fadiga, então acaba isso desestimulando também. Aí eu acho que falta, assim, um pouco da parte dos profissionais ter mais aquele incentivo, cobrar mais, venha, compareça. Sim, você está certa. Existem revisões bibliográficas, artigos científicos que afirmam o resultado positivo para os pacientes de fibromialgia através do exercício físico. Melhoram a dor, melhoram o sono, mas o que você disse é importante, sim. Eu falo lá no método para as fisioterapeutas a importância de não subestimar a dor do paciente. Se ele relata que está com dor, que aquele exercício lhe trouxe um incômodo, modifique, motive, pergunte, mande uma mensagem por que ele não veio, porque é um remédio, é uma dose diária. Se ele deixa de ir uma vez, se ele deixa de ir 2 vezes, a terceira, ele vai perdendo o estímulo e vai piorando ainda mais o seu quadro. A sensibilidade ao toque, muitas vezes, exacerbam, aumentam as dores.
Então, é interessante que a prescrição de exercícios seja realizada não apenas de acordo com a condição física do paciente, mas como ele está naquele dia. Porque muitas vezes eu elaboro uma prescrição de exercícios para aquele portador de fibromialgia, mas naquele dia ele não está bem. É um dia que ele não vai me responder positivamente. Eu tenho que modificar e realizar exercícios. Às vezes é até um diálogo. Eu estou aqui, eu entendo a sua dor. Enfim, um portador de fibromialgia, não subestime a dor do seu paciente. Eu tenho um quadro aqui, doutora Germana, onde eu trago algumas perguntas dos nossos seguidores. Lisandra, ela disse que tem dor lombar crônica de anos e perguntou se tem como melhorar após os 50 anos. Ah, sim, olha, eu sempre falo para os meus pacientes, sentir dor não é normal em nenhuma idade, desde a criança até o idoso. Então, não é normal que a pessoa conviva com aquela dor. Então, se você sente dor, é importante que busque ajuda profissional. A dor lombar, às vezes, tem muitas causas, como hernias de disco, pode ser por contraturas musculares. No paciente que tem osteoporose, pode haver a presença de fraturas lombares. Então, só através de investigação clínica, após receber o diagnóstico, aí você vai ter que tratar adequadamente. Sim, ela pergunta também, Conceição, tenho tendinite? Eu trouxe a pergunta, mas eu já imagino. Eu tenho tendinite na coxa esquerda, que medicamento eu posso tomar? Sempre a gente fala, olha, ele tem que buscar uma avaliação, cada quadro é individual, então você precisa ser avaliado por um médico, ter seu diagnóstico realizado e a partir daí que vai desenvolver o tratamento, tanto associando a parte medicamentosa quanto a não medicamentosa, através dos exercícios. Conceição é nossa aluna, olha aí, já tem que procurar a doutora Germana para... CS, ela pergunta quais os benefícios do Pilates para artrite reumatoide. Eu falei a questão da rigidez articular, melhora a mobilidade. Raquel gostaria de saber, ela tem osteoporose, se existe, acredito que na região cervical, se existe algum travesseiro adequado para quem tem osteoporose cervical. Não tem nenhum travesseiro assim que seja específico para isso, mas a gente sempre orienta que compre um travesseiro ortopédico, aqueles travesseiros que não são muito duros, que se adaptam ao formato da sua coluna. Então, acho que esse aí seria mais adequado. Fabiane, existe limite para a quantidade de aulas de Pilates para quem tem fibromialgia? Eu acho que quanto mais, melhor. Então, assim, se você puder fazer todo dia, seria ótimo. Seria melhor. Vamos falar um pouquinho sobre lúpus. O lúpus é uma doença autoimune. Eu vi que você postou uns vídeos recentemente explicando um pouco sobre lúpus. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, doutora Germana. O lúpus é uma doença crônica autoimune que vem relacionada tanto a fatores genéticos quanto a fatores ainda até desconhecidos. O lúpus ainda é uma doença que vem em bastante estudo atualmente. Ela se caracteriza tanto por dores nas articulações quanto por quadros sistêmicos que podem ser graves, como a nefrite lúpica, o acometimento do lúpus no sistema nervoso central, as vasculites. Então, o lúpus, digamos, entre as doenças reumatológicas, seria aquela doença que tem um maior perfil de gravidade. E o lúpus, sim, existe o lúpus eritematoso, existe... Do lúpus, a gente tem vários tipos. Realmente existe uma forma de lúpus que só acomete a pele, como o lúpus cutâneo, que aí não vai dar acometimento sistêmico. Aí já temos o lúpus eritematoso sistêmico, que pode acometer tanto a pele, mas que não é obrigatório, quanto pode acometer os órgãos internos. Mas sempre é variável. Por exemplo, tem pessoas que o lúpus só acomete as articulações, aí já tem outras pessoas que acomete só o rim. Então, o fato da pessoa receber esse diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico vai também trazer um perfil muito variável de sintomas que aquele paciente pode apresentar. E não é obrigatório que o paciente apresente todos os sintomas Sim. do lúpus. Às vezes, ele pode ter um lúpus mais leve, ou seja, cutâneo articular, e ele pode ter também o lúpus mais grave, que é o lúpus com acometimento renal. Certo. Doutora Germana, eu sempre trago aqui uma pergunta para a gente abordar um pouco sobre o Pilates.
O Pilates é um método criado por Joseph Pilates de exercício físico que trabalha a mobilidade, a flexibilidade e o fortalecimento muscular. E o Pilates vem ganhando um espaço de forma terapêutica para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também de forma preventiva. Doutora Germana, você como médica reumatologista, indica Pilates aos seus pacientes? Eu sempre indico para os meus pacientes realizarem Pilates, porque eu acho que é um exercício muito completo, pois envolve tanto a parte de alongamento, quanto envolve a parte de fortalecimento muscular. E o fortalecimento que é realizado no Pilates não desgasta tanto o paciente, ou seja, ele pode ser adaptado principalmente para aqueles pacientes que já têm lesões articulares crônicas. Então, não é um exercício tão pesado quanto o que é realizado na academia. Sim. Além disso, eu acho uma coisa muito importante do Pilates, que é o treino de marcha de equilíbrio, que também pode acontecer nos exercícios de Pilates. E que é muito adequado para aqueles idosos que têm sarcopenia, que têm osteoporose, e que tem, assim, aquelas quedas frequentes. Então, eu acho que o exercício do Pilates, ele é muito completo para o paciente com doença reumatológica. Então, normalmente, eu indico sim. Ótimo. O Pilates, como eu disse, vem crescendo. A gente também tem trabalhado com atletas, temos vários pacientes com doenças reumatológicas, além da marcha, trabalha a força muscular, o alinhamento postural. O Pilates é uma atividade física, sim, completa. E, doutora Germana, eu tenho visto nas suas redes sociais, além de falar sobre patologias, você fala muito sobre a empatia, a importância de ouvir os seus pacientes, de entendê-los. Eu sempre trago essa pauta aqui. Nós somos profissionais de cuidado e o corpo fala. Quando a nossa mente e as sobrecargas funcionais existem, o nosso corpo fala. Diante da minha experiência, eu tenho associado muito que a maioria das doenças musculares e ósseas tem uma relação com o emocional. E é importante que a gente entenda os nossos pacientes, escutem os nossos pacientes e faça a diferença na vida deles. Doutora Germana, o que você tem feito para fazer a diferença na vida dos seus pacientes? Sim, eu sempre gosto de abordar a pessoa como um todo e não tratar apenas aquela doença. Então, sempre que o paciente chega para consulta comigo, eu sempre tento entender se tem algum fator emocional que esteja relacionado, como é que está a família, como é que está no trabalho, porque às vezes a pessoa chega para o médico sentindo uma dor, por exemplo, aquela dor difusa da fibromialgia. Aí, quando você vai ver, existem muitas coisas por trás. E a gente, assim, como profissional e até como ser humano, pode ajudar a transformar a vida das pessoas de alguma maneira. Sim. Então, sempre assim que alguém vai me procurar, eu tento ajudar assim, nesse processo de transformação, não apenas através de remédios, mas em outras coisas que eu puder contribuir, como, por exemplo, incentivar para fazer exercício físico, tentar, às vezes, dar algum conselho para mudanças na sua vida pessoal, tentar encaminhar para uma terapia, porque eu acho que o processo de saúde de uma pessoa envolve muitas coisas e a gente não pode tratar assim tudo isso apenas com um remédio. Sim. Temos alguns pacientes que são atendidos por doutora Germana lá no Método. Uma delas é dona Selma, eu não poderia deixar de citá-la aqui. Fã número 1 de doutora Germana e são super satisfeitos com o seu atendimento. E eu gostaria de saber também, a gente escuta o reumatologista, mas quando procurar um reumatologista e qual a importância do reumatologista? Eu sempre digo, se a pessoa tem alguma dor ou limitação física, dificuldade para andar, problemas articulares, então é o momento de procurar o reumatologista. Existem algumas doenças reumatológicas que não se manifestam através de dores, como o próprio lúpus, que pode vir através das manchas na pele, ou a vasculite, que também pode acontecer através das manchas na pele. Mas, normalmente, assim, a maioria dos pacientes que vão procurar e que vão precisar de um reumatologista é aquele paciente que sente dor. Então, o que é que eu sempre digo? Se a pessoa está sentindo dor, não é normal conviver com dor, então deve buscar ajuda. E o profissional mais adequado para isso é o médico reumatologista. Sim, foi uma aula hoje aqui de muito conhecimento. Eu queria deixar o espaço aberto, se você quiser acrescentar algo, doutora Germana, falar algo específico, fica à vontade. Então, eu queria até agradecer o convite por estar aqui hoje. Realmente gostei muito da participação.
E tenho vários pacientes que estão participando do método, realizando pilates. E a gente tem visto a evolução deles. Até achei bem delicado que teve um paciente que ele é pai de uma amiga minha e que... É Luana o nome dela, que ela encaminhou o pai dela lá para o método e ela sempre recebe as fotos da evolução do pai dela. Que ele tá conseguindo fazer mais alongamento, que ele tá mais forte em determinada coisa e ela gosta muito desse feedback. Então, assim, maravilha. Realmente tenho tido boa experiência com a questão do Pilates para os meus pacientes. E realmente eu queria reforçar aqui a importância do exercício físico, da fisioterapia, do tratamento multidisciplinar, que a gente hoje sempre deve buscar assim, entender o paciente como um todo. E o exercício físico é algo que é essencial para todos. Então, a gente acho que talvez a mensagem principal de hoje é esse incentivo. Foi muito válido, né? Porque muitas vezes é só medicamento, e a gente sabe que o exercício físico é um medicamento, é uma dose diária que trata inúmeras doenças e eu agradeço o reconhecimento, o elogio e fico muito feliz, foi muito válido hoje, muito conhecimento, foi uma aula e esse foi mais um Metodcast. Eu desejo que Deus os abençoe, já terão outros Metodcast e até a próxima. Tchau, tchau.